Olá, um bom dia a todos, um bom domingo, sejam muito bem-vindos. Estamos aqui iniciando a nossa live pelo Centro Espírita Farol de Luz, na cidade de Pelotas, né, Rio Grande do Sul, com muita alegria. Só vamos aguardar alguns minutinhos para que mais amigos e amigas possam acompanhar aqui conosco a nossa reflexão. Olá, Olga Siqueira, muito bom dia, bem-vinda. Querido amigo Sandro Siqueira, a Zilma, muito obrigado pela oportunidade, meus amigos. Estou muito feliz de estar aqui em mais esta oportunidade, né, que vocês concederam com muita gentileza. Então vamos inicialmente fazermos a nossa oração para que a gente possa se conectar com os planos mais altos da vida e assim recebermos a inspiração, o amparo e o auxílio que os amigos espirituais nos oferecem, trabalhadores do Cristo que são. Então convido a todos que nesta hora possamos rogar juntos a Jesus, o Mestre Maior, que nos envolva na sua santa paz, nos conceda nesta oportunidade a bênção de assimilarmos um pouquinho mais destes ensinos tão luminosos que a doutrina espírita nos oferece. Que todos nós nesta hora possamos sentir o amparo, o auxílio, a inspiração que vem de mais alto. Que Jesus, o Mestre, nos envolva a todos e que possamos assim estudarmos um pouquinho sobre esta doutrina que é a doutrina do Cristo. Em Teu nome, Jesus, felizes por mais esta oportunidade que nos concede, damos início à nossa tarefa desta manhã de domingo, que assim seja. Muito bom dia a todos, muita alegria, né? Estamos aqui, nosso bom dia, aqui também foram chegando a Cleusa, né? A Loiva, querida amiga, Paulo Ricardo Correia, muito bem-vindos, nossa amiga Carla Olsen, todos, querido amigo Sandro, a Zilma, né? Então eu quero inicialmente agradecer muito este convite do querido amigo Sandro Siqueira, a quem tenho uma admiração muito grande pelo trabalho que realiza na divulgação da doutrina, agradecendo assim a nossa amiga Carla Olsen, presidente da casa, a querida amiga Zilma, também a vice-presidente, né? Esta casa que passei a admirar, conheci nesta pandemia, né, através das redes sociais, e tenho um carinho muito grande por todos. Sinto uma ligação forte, apesar de fisicamente tão distantes, né, pois que estou aqui no interior de São Paulo, e tenho uma admiração, um respeito, um carinho muito grande por todos. Então a minha alegria de poder retornar, né, aqui, mesmo que virtualmente, para comungarmos juntos, refletirmos juntos sobre o Evangelho e a doutrina do Cristo. Então hoje nós vamos fazer a nossa reflexão sobre uma mensagem de Emmanuel que está no livro Palavras de Vida Eterna, cujo título, né, é Melhorar para Progredir, e a psicografia do querido Chico Xavier.
Então Emmanuel, ele vai fazer o seu comentário sobre um versículo, né, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 15, que diz assim: e a um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua capacidade. Fica claro aqui, né, que se trata da parábola dos talentos, que Jesus contou, que, relembrando rapidamente, né, foi a parábola que dizia que um senhor muito rico iria fazer uma viagem e ele deixou então, confiou seus talentos, né, a alguns dos seus servos, e ele deixou então 5 para um, 2 para outro e 1 para um terceiro. Fez sua viagem e quando ele volta da viagem ele pede, né, a devida prestação de contas daqueles servos, e aqueles que receberam 5 e 2 talentos multiplicaram os talentos e devolveram a eles, aquele senhor, né, os talentos de forma duplicada. Mas aquele último servo que recebeu 1, devolve apenas aquele talento, dizendo que ficou com medo e enterrou o talento. E aquele senhor então, né, agradece aos 2 primeiros servos, dizendo que foram bons servos, que multiplicaram os talentos, mas aquele terceiro, ele diz a ele, servo preguiçoso, né? Ao menos deveria ter depositado o meu talento, confiado aos banqueiros, para que pudesse render juros, né? Então, é sobre essa parábola que Emmanuel seleciona esse versículo. E Emmanuel aqui nessa lição, ele quer destacar essa questão principal aqui nessa fala que diz: a cada um segundo a sua capacidade. Ou seja, aquele senhor não privilegiou nenhum de seus servos, ele não quis deixar mais com aqueles 2 primeiros, por causa de uma simpatia, por causa de, né, um privilégio. Não foi isso. Ele confiou mais aqueles 2 servos porque eles tinham capacidade maior para administrar os bens. E assim também nós vamos ver aqui no decorrer da instrução de Emmanuel, que Deus também faz assim conosco, seus filhos, né? As bênçãos de Deus está derramada por todos, mas aqueles que têm mais capacidade de aproveitar melhor, acabam, de certa forma, recebendo mais, que nós vamos conversar em mais detalhes agora. Então Emmanuel começa dizendo: melhorar para progredir, eis a senha da evolução. Olha que interessante a frase que Emmanuel começa: senha da evolução. Quer dizer, para a gente acessar a evolução espiritual, nós precisamos melhorar. É lógico, poderia pensar, né? Mas poderia-se ter aquela ideia de que Deus favorece a evolução, que Deus é quem impulsiona, né? Então a gente vai compreendendo com a doutrina espírita que nos cabe uma parte muito grande na evolução, no progresso espiritual. Nós precisamos agir. Quando a gente vai lá na questão 114 do Livro dos Espíritos, a pergunta diz assim: os espíritos são bons ou maus por natureza? Ou são eles mesmos que se melhoram? Veja que pergunta inteligente de Kardec, né? Porque poderia-se pensar que Deus teria criado uns bons e outros maus, né? Porque percebe-se muitas vezes a maldade desde o início, né? Mas os espíritos superiores respondem: são os próprios espíritos que se melhoram e, melhorando-se, passam de uma ordem inferior para outra mais elevada. Vejam que resposta sensata, coerente, né? Porque fica muito claro que somos nós que vamos conquistar o nosso progresso espiritual. Depende de cada um de nós. Por isso que também no Livro dos Espíritos eles dizem que uns avançam mais rápido, outros às vezes demoram um pouco mais, porque fica a critério de cada um, da sua disposição, da sua vontade, do seu interesse em se melhorar.
Então é interessante isso, porque a gente poderia até pensar, uma mãe, né, um pai que ama seu filho, a sua filha, por mais que eles amem, eles não vão poder evoluir pelo filho, pela filha. Eles podem sim orientar, né, dar bons exemplos, mas não fazem pelo outro. Ninguém faz pelo outro. A evolução é particular, é individual. Cada um de nós precisamos ter a disposição para crescer espiritualmente. Então, conforme nós melhoramos, lógico, vamos progredindo. E aqui é importante lembrarmos aquela famosa frase de Allan Kardec, né? Quando ele diz: reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que emprega para domar as suas más inclinações. Então vejam que está muito claro, esforços, né? É a dedicação para se melhorar. Quanto mais nos dedicamos, porque nós temos imperfeições, isso é normal na nossa condição evolutiva. Agora, quem está mais disposto a trabalhar essas imperfeições, vai avançar mais rápido, né? Então continua Emmanuel dizendo: passa o rio dos dons divinos em todos os continentes da vida. Contudo, veja só, cada ser lhe recolhe as águas segundo o recipiente de que se faz portador. Vejam que bela metáfora que Emmanuel usa aqui para nos falar dos dons divinos. Ele está fazendo a metáfora com o rio, porque olha que interessante, os rios, né, percorrem por todas as partes do planeta, em todos os continentes. Ele vai a longa distância, né, carregando o nutriente da vida, carregando a água, levando essa água por toda parte. Então essa metáfora de que os dons divinos, assim como os rios, estão por toda parte do planeta. Em todas as localidades, os dons divinos estão sendo ofertados a todos, né? Agora, depende do que? De cada um de nós querermos receber, assimilar esses dons. Depende de nós merecermos, do nosso esforço, da nossa busca, para que a gente possa assimilar, reter esses dons divinos, né? Muito bom dia, Ivonete, muito bem-vinda. Então, esses dons divinos, a gente poderia entender, vamos pensar assim, é como se fosse a resposta do alto ao nosso esforço. Tem uma frase, né, muito bela que diz assim: ajuda-te e o céu te ajudará. Quer dizer, nós precisamos fazer a nossa parte, precisamos buscar para que recebamos essas bênçãos, essa luz divina que vem iluminar a nossa dedicação, né? Por isso até me lembro naquela bela passagem do Evangelho, quando Jesus, quando trata, né, da multiplicação dos pães, que os discípulos dizem ao mestre: Senhor, vamos, né, despedir esse povo, essa multidão, eles devem estar com fome, estão aqui há muito tempo. E Jesus pergunta a eles: o que vocês têm? E os discípulos dizem: nós temos 5 pães e 2 peixes. E Jesus multiplica, que alimenta todos, e sobram cestos ainda, né? Para a gente ver a lição subentendida ali nessa fala, que Jesus primeiro pergunta: o que tendes? O que vocês oferecem? Sempre essa ideia de que nós precisamos oferecer algo, né? Disposição, busca, esforço, para que o alto ilumine o nosso propósito, né? Anália também aqui com a gente, muito bom dia, bem-vinda. E aí, veja só, Emmanuel faz então essa metáfora com o rio. Ele está dizendo o quê? Olha o exemplo belo que ele dá. Assim como num rio nós vamos recolher as águas, veja bem, ele fala assim: depende do recipiente que você leva para recolher as águas do rio. Uma pessoa pode levar uma xícara pequena, outra pode levar um copo maior, a outra pode levar uma jarra,
né? Um balde, uma bacia e assim vai. Então, vejam só que interessante. Assim também com as bênçãos do alto, com os dons divinos. Eles estão descendo do alto, jorrando sobre todos nós. Quanto que nós vamos reter desses dons divinos? Qual o recipiente que a gente vai pegar esses dons, né? Então, nesse sentido, qual a nossa dedicação, a nossa capacidade, a nossa vontade, quanto nós estamos querendo receber a luz do alto? É essa aí a metáfora, né, o ensino que Emmanuel deixa. E ele continua dizendo: não ouvides que os talentos de Deus são iguais para todos, competindo a nós outros a solução do problema alusivo à capacidade de recebê-los. Vejam, a mesma coisa que ele reforça, depende da nossa capacidade de receber esses dons. Não é privilégio nenhum, Deus não favorece nenhum de seus filhos. Quando a gente vê alguém muito capacitado, muito mostrando uma pessoa que já desenvolveu maior potencialidade, que já está numa condição evolutiva maior, que a gente percebe, né, que essa pessoa já fez avanços no progresso espiritual, jamais poderíamos pensar que foi um privilégio concedido por Deus. Não, foi essa pessoa que se dedicou, que se esforçou e que não sabemos há quantas reencarnações já vem trabalhando para conquistar essa condição que hoje apresenta, né? Porque assim a gente poderia pensar. Quando a gente vê, por exemplo, um pianista, vamos dar um exemplo, a gente vê um pianista executando aquelas belas melodias, sinfonias maravilhosas, a gente pensa, puxa, como eu queria ser um pianista como ele. Mas a gente às vezes se esquece a estrada que esse pianista percorreu. Muitas vezes ele se dedicou 8 horas por dia em treinamentos constantes, né, esforçados ali para conquistar isso, por anos, às vezes 10 anos, 15 anos, mas a gente vê a pessoa pronta e a gente não se dá conta da estrada percorrida, né? Quando a gente viu, por exemplo, Chico Xavier, todo mundo, puxa, como seria bom ser um Chico Xavier, mas e o trabalho que ele já vinha desenvolvendo em existências anteriores para chegar nessa condição da existência atual, né? Então é muito importante nós estarmos atentos a isso, né? Como a Noiva está dizendo, a cada um conforme suas obras, né? Sempre essa justiça divina, né? Bom dia, Elda, também aqui conosco. Então, por isso que tem uma fala de Jesus também que diz: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Quando a gente lê isso meio rapidamente, a gente poderia pensar que Deus escolhe, eu quero esse ou aquele. Não. Os escolhidos são aqueles que se colocam em condição de ser escolhidos. São aqueles que se dedicaram, que se esforçaram. Deus não tem pressa, porque Deus sabe que todos nós vamos chegar um dia à condição de espíritos redimidos, de bons espíritos, mas depende de cada um querermos chegar antes ou demorarmos um pouco mais, né? E na questão 124, também do Livro dos Espíritos, já foi dito que há espíritos que, desde o princípio, seguem o caminho do bem. É interessante essa colocação, né? Porque desde o princípio, quer dizer, já começamos a ter o livre-arbítrio, que vai crescendo conforme nos melhoramos, né? Então esses espíritos muitas vezes fazem melhores escolhas desde o início. Ao passarinho. Aí, para ficar claro o seguinte: não há necessidade, como diz também no Livro dos Espíritos, de passarmos pela fieira do mal, né, para aprendermos o bem. Os Espíritos dizem, não, pela fieira do mal não, mas pela fieira da ignorância.
quer dizer, nós estamos aprendendo, mas não temos necessidade de experimentar o mal para aprender. Não há essa necessidade. Tem espíritos que avançam em linha reta, como Jesus, eles dizem. Jesus foi um desses, né, grandes exemplos que avançou em linha reta para chegar a uma condição boa da evolução mais rapidamente, né? Então depende de escolhas, depende de cada um de nós. E quero lembrar aqui outro exemplo, que acho que os exemplos, né, nos marcam mais, nos deixam uma lembrança mais vívida, né? Então me lembro aqui também no livro Há 2000 anos, para a gente ver a questão das escolhas, né? No livro Há 2000 anos, Emmanuel conta que ele foi aquele senador romano, orgulhoso, né? Públio Lentulus. E esse senador, em dado momento, a sua filhinha muito doente, ele, apesar da sua arrogância, do seu orgulho, ele aceita a sugestão da esposa e vai procurar Jesus para pedir a cura da sua filha. E ele então ali tem toda a narrativa tão bela no livro, né, com aquele encontro de Emmanuel, de Públio Lentulus com Jesus, né? E ele, em dado momento, Jesus diz a ele: está no teu querer seguir-me agora ou daqui a milênios. Olha só o momento da escolha, o momento importante de decisão, né? Oi, Janete, bom dia, bem-vinda. E ele então, nós sabemos que o próprio Emmanuel nos diz que ele não aproveitou aquela bela oportunidade naquele momento. Ele precisou sim de um milênio para poder render-se à luminosa mensagem do Cristo. Naquele momento ele não aproveitou. Mas lembro outro exemplo que foi Saulo de Tarso, né, que se transformou em Paulo, dos maiores divulgadores do cristianismo nascente, que Saulo, naquela ânsia, né, de ser zeloso pela lei do judaísmo, né, ele vai em busca de cristãos na cidade de Damasco, e naquele sol do meio-dia, naquele deserto da estrada, ele percebe uma luz mais forte que a luz do sol, que o deixa cego temporariamente. Ele cai do cavalo, e ali no chão, né, ele diz então: quem és tu? E Jesus diz a ele: eu sou Jesus a quem tu persegues. Por que me persegues? E ele diz, então naquele momento, né, Saulo poderia ter apresentado justificativas, ter se arrependido, ter se desesperado, mas ele só pergunta a Jesus: Senhor, o que queres que eu faça? Veja a atitude proativa daquele que quer mudar de vida, que já deixou o passado para trás e já quer seguir para uma vida nova, não vacilou, né? Um grande exemplo para todos nós. Bom dia, querido amigo Ari Carrasco aqui também, Dercy Fagundes, bem-vindos. Continua Emmanuel aqui dizendo então: não te percas desse modo na lamentação indébita, uma hora anulada na queixa, é vasto patrimônio perdido no preparo da justa habilitação para a meta a alcançar. Vejam que importante essa recomendação de Emmanuel, para que nós não nos percamos na lamentação, que é tão comum ainda em muitos de nós, né? Para a gente perceber que muitas vezes o que para uns é motivo de reclamação, para outros já é motivo de agradecimento. Me lembro aqui de uma historinha que eu queria que às vezes vocês conheçam, mas que ilustra bem esse exemplo aqui para nós. Oi, Elizabeth, bem-vinda também, bom dia. Conta uma historinha que havia uma grande empresa que fabricava sapatos. E essa empresa manda 2 de seus consultores para um país distante, se não me engano a Índia, para que eles pudessem fazer uma pesquisa de mercado, para saber até que ponto produziriam para exportar sapatos para lá. Um desses consultores, que ficou em determinada parte daquele país, logo que chega já manda um e-mail para a empresa: olha pessoal, parem tudo, aqui ninguém usa sapatos.
E o outro consultor, que estava em uma outra região daquele país, que não teve contato com aquele primeiro, também manda o seu e-mail dizendo: maravilha, tripliquem a produção, porque aqui ninguém usa sapatos. Então, percebam, a diferença era o mesmo fato, mas interpretado de forma diferente. Para um foi motivo de reclamação, de desânimo. Para outro foi motivo de alegria, de festa, né? Então, assim também na nossa vida. Quantas oportunidades, né, pessoal, a gente tem para crescer espiritualmente? Vamos pensar. Naqueles momentos difíceis da nossa vida, momentos de dor, uma doença, um revés financeiro, uma ingratidão, a perda de um ente querido. Então são momentos de dor na vida, né? A gente poderia nesses momentos, ficar lamentando, a gente pode paralisar a nossa atividade, a gente pode se revoltar até contra Deus. Mas aqueles que têm olhos de ver, aqueles que estão dedicados a crescer espiritualmente, esses vão entender uma lição, uma oportunidade de aprendizado. Essas pessoas não vão ficar reclamando, elas vão tirar lições dessas situações de dor. O que essa dor pode me ensinar hoje? O que eu posso aprender com esse momento difícil da vida? E assim essa pessoa compreende que está enfrentando uma prova difícil ou uma expiação dolorosa, mas ela que já foi iluminada pelos ensinos belos da doutrina espírita, ela vai reunir forças, vai se manter resignada e vai tirar lições, vai crescer, vai se fortalecer, porque essa pessoa estará carregando a sua cruz. Porque disse Jesus: se alguém quer seguir após mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus não disse nem prometeu àqueles que querem segui-lo que os isentariam da cruz, não. Ele está dizendo: tome a sua cruz, né? Não se revolte, não desanime, mas siga com ânimo, com disposição, com fé, e siga-me, né? Então continua Emmanuel dizendo: muitos suspiram por tarefas de amor, confiando-se à aversão e à discórdia, enquanto que muitos outros sonham servir à luz, sustentando-se nas trevas da ociosidade e da ignorância. É muito interessante essa fala também, porque todos nós, creio, já queremos servir, né, à luz, queremos desempenhar uma tarefa de amor, queremos ser, mesmo que pequeninos, mas servidores do Cristo. Nós queremos, nós já estamos despertando para essa necessidade, para essa importância de realizar algo de bom. Mas aqui Emmanuel está nos chamando a atenção. Será que nós, muitas vezes, que queremos isso, não estamos apenas falando de amor, só palavras? Porque às vezes as nossas ações não estão acompanhando as nossas palavras. Será que nós estamos dispostos ao preço que é necessário pagar para se conquistar o amor? Porque nós precisamos muitas vezes renunciar, termos paciência com o outro, tolerância, perdão, compreensão. Será que nós estamos tentando fazer isso? Ou nós estamos apenas falando da mensagem de amor, só palavras que saem da nossa boca? Para realizar um trabalho de amor, é preciso amar. E nós estamos aqui para aprender a amar. É difícil, nós estamos no aprendizado, mas aí que resume a mensagem de Emmanuel. Qual é a nossa dedicação? Qual o esforço que a gente emprega para conquistar isso?
e nos lembramos do querido Chico, que o exemplo de Chico nos inspira até hoje, vai inspirar por muito tempo as pessoas. Não só pelos fenômenos, pela mediunidade de Chico, não só por isso, mas porque ele muito amou. A gente percebe depoimentos de outros religiosos que muitas vezes dizem assim: eu não concordava com os princípios esposados por Chico, mas todos eram unânimes em dizer que Chico era uma pessoa amorosa, uma pessoa caridosa, uma pessoa de bom coração. Esse é o maior exemplo. Então continua Emmanuel dizendo: a alegria e o fulgor dos cimos jazem abertos a todos aqueles que se disponham à jornada da ascensão. Olha só, outra metáfora, porque Emmanuel está comparando aqui a nossa evolução com o escalar de uma montanha, né? É uma bela metáfora, porque se a gente pensar no alpinista que escala uma montanha, quando ele chega lá no topo da montanha e percebe aquela visão maravilhosa da criação divina, aquele ar maravilhoso, puro que ele respira, né? Aquela visão maravilhosa, ele vai ser tomado, como diz Emmanuel aqui, de uma alegria, de um fulgor, né, que compensa todo o esforço que ele fez. Aí outra pessoa que gostaria de estar lá em cima, será que estaria disposta ao sacrifício daquele alpinista, de vencer os obstáculos, o cansaço, os riscos que o caminho oferecia? É isso que nós precisamos pensar. A gente vai desfrutar de uma boa condição quando nós nos dedicarmos ao esforço, ao sacrifício até das nossas imperfeições. E assim a gente analisa a evolução espiritual. E Emmanuel ainda continua dizendo: se te afeiçoas assim aos ideais de aprimoramento e progresso, não te afastes do trabalho que renova, do estudo que aperfeiçoa, do perdão que ilumina, do sacrifício que enobrece e da bondade que santifica. Olá, Zeneida Barcelos, bom dia, bem-vinda. Então, queridos amigos e amigas, olha só o que Emmanuel está nos dizendo aqui. Ele está nos dando recomendações, dicas, né, para a evolução. Ele está citando aqui 5 pontos para a nossa evolução. Trabalho que renova. Lembrando a definição dos Espíritos, que trabalho é toda ocupação útil. Então, se nós queremos evoluir, procuremos ser úteis, realizar algo de bom constantemente, né? Estudo que aperfeiçoa, porque o estudo nos leva a conquistar uma das asas simbólicas da evolução espiritual, que é o saber, o conhecimento, né? Então, estudarmos algo edificante. Olha a doutrina espírita, que oferece um manancial, né, de possibilidades para estudo, nos engajarmos em um grupo de estudo, dedicarmos a isso, é um dos pontos, né? Perdão, vejam só, Emmanuel inclui nesses 5 itens o perdão, para a gente perceber a importância de perdoar, né? E ele diz também sacrifício que enobrece, porque é a outra asa da evolução espiritual. Só vai se sacrificar quem ama, né? Desenvolver amor verdadeiro, a gente vai chegar ao ponto de se sacrificar pelo outro, pela pessoa amada. Bondade que santifica. Vejam só, quando a nossa felicidade for fazer a felicidade do outro, é uma bondade, é um amor, né? É isso, são esses 5 pontos que Emmanuel está destacando aqui. O Claudiomir também, bom dia. Então Emmanuel diz ainda: lembra-te de que o Senhor nos concede tudo aquilo que necessitamos para comungar-lhe a glória divina.
Entretanto, não te esqueças de que as dádivas do Criador se fixam nos seres da criação conforme a capacidade de cada um. E Emmanuel volta a fechar o raciocínio com essa necessidade de dedicar-se. Ele está dizendo que as dádivas que vêm do alto, que jorram sobre todos nós, vão se fixar, vão ser retidas por aqueles que querem, que estão se capacitando a receber. Por isso que André Luiz diz lá no livro Nosso Lar: quando o servidor está pronto, o serviço aparece. Então, queridos amigos e amigas, né? Vamos aqui fazer um resumo aqui, pensarmos, né? Como que é importante nós analisarmos o que nós estamos fazendo do nosso tempo livre. Quais são os objetivos que estamos estabelecendo na nossa vida? O que nós estamos buscando conquistar, né? E como nos mostrou aqui Emmanuel, precisamos buscar estudar, né? Conhecer mais, buscar a nossa reforma íntima, trabalhar nossas imperfeições e, lógico, realizarmos todo o bem que estiver ao nosso alcance, procurando sermos úteis sempre que possível, né? Todos os dias. Que bom se acordarmos pensando: como posso ser útil hoje ao meu semelhante? E assim, para nós encerrarmos a nossa reflexão, eu trouxe aqui um poema de Maria Dolores, que está no livro Momentos de Ouro, ditado por espíritos diversos, né? Psicografia de Chico Xavier, que Maria Dolores fala aqui, eu acho que muito de acordo com essa nossa reflexão de hoje, para ficar essa imagem poética, né? Que nos leva a mais trabalhar as emoções, os sentimentos. Então diz Maria Dolores: não deixes para mais tarde a palavra calma e boa, que salva, anima e perdoa, curando ofensa ou pesar. Talvez muita gente esteja na pauta do que eu te digo, pedindo-te um gesto amigo que não se deve adiar. Às vezes, num só abraço, numa frase ou num sorriso, temos nós o que é preciso em qualquer reparação. Faze agora o bem que possas, não aguardes outro dia, bondade semeia e cria vida nova ao coração. Haja o que houver em caminho, não guardes ressentimento, todo minuto é momento de ajudar e recompor. Não apontes nem lastimes a incompreensão que te alcança. Para quem segue a esperança, Deus é a presença do amor. Muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco nesta manhã de domingo. Agradeço mais uma vez o Centro Espírita Farol de Luz, esta casa que tenho uma admiração, um carinho, um respeito muito grande. Rogo a Deus, a Jesus, que abençoe a todos vocês, trabalhadores, frequentadores desta casa, e a todos os outros que aqui acompanham conosco das mais diversas localidades, aqueles também que possam assistir esse vídeo em outro momento. Fica aqui o nosso abraço fraterno, o nosso carinho, o nosso desejo de muita paz a todos. Então, muito feliz por mais esta oportunidade que me foi concedida, uma alegria muito grande, e esta casa que tenho no meu coração, que conheci aí na pandemia e que fomos estreitando esses laços de amizade, que agradeço muito. Muito obrigado a todos aí pelas mensagens, pela participação, pelo carinho, e Deus nos abençoe a todos, que nós possamos ter um bom domingo, uma boa semana,
Obrigado, viu, Zilma, Carla, todos que aqui deixam suas mensagens tão carinhosas. Eu fico muito feliz, agradeço muito a Deus por ter encontrado bons amigos em uma localidade tão distante. Como que a internet nos ajuda, né, a aumentar nossos laços de amizade, né, nossa família espiritual. Querida amiga Silvia Guerra também, sempre presente conosco nos nossos estudos aí nas lives, né, Silvia? Pessoal, fiquem com Deus, um abraço a todos, Deus abençoe a todos e até uma próxima oportunidade que Deus nos permitir. Até lá, meus amigos.